noite especial. Fico feliz em ver a alegria dos irmãos em homenagear, né, dar honra àqueles que merecem, né, nem tanto merecem, né, que eu não me acho merecedor de nada, mas eu fico muito feliz, muito grato. E aproveitando a oportunidade aqui, apesar de eu ser pastor, mas eu tenho um pastor que é sobre mim aqui na igreja, né, que é o pastor Valdeci, um homem experiente, um homem que eu aprendi a amar. Eu já falei para ele que é como se fosse o meu pai aqui em São Paulo, né? Eu tenho o meu pai em Manaus, mas é como se ele fosse meu pai, pelo cuidado dele. Eu me sinto um filho, porque realmente ele tem cuidado de mim, cuidado da minha família, se preocupado, mandado mensagens quando percebe que é algo estranho, me orientado em algumas circunstâncias. E em todas as dúvidas que eu tenho, eu chego com ele não tem problema nenhum, ou não faz vista grossa nenhuma. Ele senta, conversa, mostra o melhor caminho, a melhor forma de fazer. E ele sempre pergunta, o que você acha de fazer assim, né? E eu já sei que é o melhor jeito, né? Mas ele, mesmo assim, ele pergunta, o que você acha de fazer assim? E eu, pastor Valdeci, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Hoje à noite, dia do pastor, eu gostaria de falar sobre uma palavra que nos trouxe até aqui, que é vocação. Eu creio que muitos já ouviram falar de vocação, entendem o que é isso, mas a verdade é que vocação, ela não começa sozinha, ela começa com um chamado, ela começa com algo que Deus colocou em nós, com algo que vem de dentro para fora, com algo que está em nós. Muitas vezes a gente ouve que são dons e talentos, e nós temos vocação para tal coisa, temos vocação para isso, nós temos aptidão para tal coisa, aptidão para isso. A gente sempre ouve essas palavras, e bem certo que isso é verdade em nossas vidas. Nós temos aptidão para várias coisas, podemos chamar de talentos e dons. Deus, ele tem derramado sobre nossas vidas muitos talentos e dons. Nós que estamos à frente, que somos pastores, a gente consegue perceber na vida de pessoas talentos e dons, chamados, né? A gente consegue perceber quando alguém é vocacionado para algo, porque a gente começa a ver um espelho nosso, né, de quando era a nossa vez, né? Quando a gente começou a perceber Deus falando conosco, e a gente começa a perceber Deus agindo na vida de pessoas, de jovens. E a nossa função é somente incentivar, é somente dar suporte, é somente orientar, para ver o reino de Deus crescer. Porque a verdade é que todos somos chamados, e todos temos. Diz assim: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, foi do agrado dele. Antes de eu nascer, eu fui chamado. Antes de você nascer, você foi chamado pela graça de Deus. Então podemos dizer que todos, sem exceção, fomos chamados pela graça de Deus. Amém? O chamado, irmãos, ele é a voz de Deus. O chamado é aquele quando Deus toca o coração. Nós já fomos chamados desde o ventre, mas chega um momento que nós percebemos Deus nos chamando: vem para cá, vem para cá. Eu sempre digo para os jovens que eu fugi do meu chamado por muitos anos, e eu sempre digo para eles assim: e eu perdi muito tempo, porque a gente pode até fugir, mas uma hora Deus, ele nos pega, né, e nos coloca no lugar onde deveríamos estar. E quando Deus faz isso, a gente olha para trás e percebe: nossa, quanto tempo eu perdi, né? Mas a verdade é que Deus vem chamando desde sempre, e nós percebemos isso. Nós percebemos um despertar dentro de nós. Nós percebemos
você fica com aquela interrogação. Será que você já ouviu a voz de Deus e está fazendo de conta que não está ouvindo? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não perca tempo. A voz de Deus, o chamado de Deus, ele é algo muito sério, ele é algo muito valoroso, e muitas vezes nós negligenciamos algo sério e valoroso que Deus tem para cada um de nós. Mas o que é a vocação? Bom, se nós formos chamados, a vocação é Deus nos mostrando para que nós fomos chamados. Eu fui chamado para algo, mas para quê? Lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim: revelasse o Filho a mim para que eu anunciasse aos gentios. Então Paulo foi chamado para anunciar aos gentios. Deus conhece o nosso potencial, Ele conhece naquilo que somos bons, Ele conhece aquilo que talvez nos dá alegria de fazer, algo que nos dê alegria de fazer. Mas é bem certo que quando estamos com Deus, quando Deus é conosco, vamos dizer assim, Ele nos capacita mais e mais. Então ele conhecia o apóstolo Paulo, conhecia o seu potencial. O apóstolo Paulo é aquele que defendia uma causa, mesmo defendendo de maneira errada a causa que ele defendia. Mas Deus sabia, se eu colocar ele na causa certa, ele vai ser uma chave essencial para o reino de Deus. Então, Deus escolheu ele para pregar entre os gentios. Ele era a pessoa certa. E Deus preparou tudo para colocar ele na vocação dele. Quem me chamou? Quem me chama para a minha vocação? Deus nos chamou e Ele nos vocacionou. Ele nos deu talentos e dons para exercer aquilo que Ele tem para nós. Aqui na igreja eu fico maravilhado porque eu vejo que é uma igreja que tem os seus ministérios e todos estão empenhados nos seus ministérios. Todos estão fazendo com alegria. Todos estão fazendo, para quem olha, algo que gosta de fazer. E isso é maravilhoso. Deus, Ele não chamou pessoas para ficarem sentadas, porque se Ele chamasse-nos para ficarmos sentados, o reino dele não avança, não tem condições de avançar. Ele nos chama para servir. E é bem certo que Ele chamou uns para serem pastores, outros para serem evangelistas, outros para mestres, lá como diz em Efésios 4. Mas a verdade é que Ele chamou a todos, sem exceção. Então Ele conta com cada um de nós aqui. Amém? Você já descobriu aquele que Deus colocou em suas mãos para você fazer? Se você ainda não descobriu, né, procure, né, ore a Deus, peça para que Ele venha clarear, né, sua mente, mostrar aquilo que Ele quer que você faça. Mas tem algo que temos que tomar muito cuidado, porque é algo que anula essa vocação, é algo que anula essa omissão, né? A vocação e o chamado, que é a omissão. Eu sei, mas eu não faço. E isso é algo extremamente perigoso. Essa preguiça espiritual, ou essa falta de desejo de fazer. Eu sei fazer tal coisa, eu seria excelente, eu serei melhor que todos que estão fazendo, mas eu não faço. Ou eu estou vendo alguém fazer de maneira relaxada, mas eu sei fazer de maneira excelente, e eu não faço. Eu estou omitindo aquilo que eu sei fazer. O problema, hoje em dia, não é falta de vocação, não é falta de chamado, mas é a omissão. A pessoa sabe, concorda, responde, mas a pessoa se cala diante daquilo que Deus
confiou às suas mãos. Deus mostra e eu fico parado. Quando a gente olha a parábola dos talentos, eu não vou falar da parábola dos talentos, né? Não vou citar ela toda, mas um recebeu 5, outro 2 e outro recebeu 1. O 5 entregou mais 5, o 2 também duplicou. E aquele que recebeu 1 enterrou. Não fez nada, somente enterrou. Lá em Tiago, vai dizer que aquele que sabe o que faz e não faz, ele comete pecado. E a pergunta, para finalizarmos aqui, será que você está enterrando algo hoje? É uma pergunta para você fazer internamente. Eu confesso que eu fiz essa pergunta várias e várias vezes, para mim mesmo. Será que eu estou deixando de fazer algo que eu deveria estar fazendo? Será que eu estou enterrando algo hoje que deveria estar florescendo? Será que eu estou enterrando um chamado? Será que eu estou enterrando um ministério? Será que eu estou enterrando uma oportunidade? Lembre-se que Deus chamou a todos. Deus deu talentos e dons para todos. Deus tem uma vocação para cada um. E o que pode enterrar tudo isso é o simples ato de omitir tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Deus, ele não vai cobrar de mim a responsabilidade de outra pessoa. Ele não vai cobrar de mim o que ele confiou para um certo apóstolo, Paulo. Ele não vai cobrar de mim o que ele confiou nas mãos do pastor Valdeci. Ele não vai cobrar de mim o que ele confiou nas mãos de algum líder de ministério da igreja. Ele vai cobrar de mim aquilo que ele confiou a mim. E ele vai cobrar de você aquilo que ele confiou a você. Então não enterre os seus dons, não enterre os seus talentos, não enterre o seu chamado, não enterre o seu ministério. O chamado, ele vem de Deus. A vocação, ela é mostrada por Deus, mas a decisão é sua. Então, nesse dia do pastor, eu sei que Deus, ele tem chamado muitas pessoas aqui. Você talvez tenha sentido, mas nunca externado isso. Mas eu sei que Deus aqui tem um chamado para pastores. Eu sei que Deus tem um chamado aqui para missionários, para líderes de ministérios. Porque a obra do Senhor, ela precisa de vocacionados. E Ele não vai deixar a sua obra parada. Ele vai continuar chamando, Ele vai continuar chamando. E se você enterrar, Deus vai mandar outro. Mas a obra dele, a história que Deus quer fazer nesse lugar, ela não vai parar de ser escrita. Ela vai continuar sendo escrita, porque a obra é dele. Não transforme a sua vocação em omissão. Como eu disse no início, eu perdi muito tempo no início da minha vida, na minha caminhada cristã, porque eu me omitia, porque eu ficava calado. Então eu perdi muito tempo. Não perca esse tempo. Não perca esse tempo. Faça parte da história do que Deus quer fazer nesse lugar, que Deus quer fazer ao redor do mundo, através dele. Aqueles que respondem o chamado, abraçam sua vocação, precisam ser direcionados e cuidados e fortalecidos. E para isso Deus levantou pastores para cuidar do seu rebanho. Deus levantou pastores para cuidar do seu ministério, para orientar vocês, para me orientar. E eu quero chamar o pastor Valdeci aqui à frente para dar continuidade nessa palavra nessa noite. Atos 20, 28, continuando essa palavra, Atos 20, 28, fala: portanto, cuide de si mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como superintendente, como bispos,
a fim de pastorearem a igreja de Deus, comprada com seu próprio sangue. Atos 20 é um encontro de líderes na cidade de Éfeso. E neste lugar, Paulo está falando a respeito disto que nós estamos ouvindo, a respeito dessa vocação. E eu quero dizer que toda vocação para o ministério que Deus tem escolhido e chamado pessoas, esta vocação tem que ter convicção. E diz o verso 22, agora impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, à medida que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Irmãos, não existe idade, nem para menos, nem para mais, para termos convicção da nossa vocação. Efésios 4:1 diz que cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, e esse chamado pode ser para ser pastor de igreja, pode ser para o ministério com jovens, pode ser pastores de crianças, pode ser um pastor que cuide dos irmãos 60 mais, pode ser um ministério para ter um pastor que seja um pastor de visitação, pode ser que seja um pastor missionário. Todos têm um chamado. Se Deus tem falado, nenhum é maior do que o outro. O que faz a diferença é a função, é aquilo que Deus colocou diante de vocês. Por isso, se o Espírito Santo falar ao seu coração, independente da sua idade, se Deus está vocacionando você para um ministério, que você ouça a voz do Espírito, porque todo pastor, ele é um vocacionado. Mas o texto diz que todo pastor é aquele que cuida do rebanho, seja qual for o chamado, seja um pastor visitador, um pastor conselheiro, seja um pastor clínico geral. Sabe o que é pastor clínico geral? É aquele que faz tudo, né? Não é especialista de nada, ou não tem como ser especialista e faz tudo. Mas esse pastor, ele tem que cuidar do rebanho. 1 Pedro faz esta menção de cuidar do rebanho. E esse cuidar do rebanho, Pedro 5:1 diz, e agora, uma palavra aos presbíteros, em seu meio, aos presbíteros que estão com vocês, eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória, participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuide do rebanho que Deus lhe confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Ele fala mais coisas, não abuse da autoridade e assim por diante. Cuidar do rebanho, sem ser mercenário, mas cuidar do rebanho, é ajudar a vencer as heresias, é trabalhar, é cuidar para que a igreja não experimente divisão, cisão. Cuidar é fortalecer o povo de Deus, não com programa, mas com a palavra e oração, sem distração. Cuidar é treinar, é supervisionar o treinamento do povo de Deus, mas tem que ter um entendimento que nem tudo um vai fazer, precisamos de outro. E nós olhamos para Atos e vemos que em Atos, que nós lemos 20, 28, cuidar é trazer para perto. Em Pedro, diz que pastorear,
cuidar do rebanho de Deus. Nós cuidamos do rebanho de Deus. Deus tem me dado a graça, nesses 45 anos, de ter a experiência de muitos pastores. Alguns até hoje, para não dizer muitos, até hoje se relacionam, se comunicam comigo, conversam, pedem conselho. Normalmente não faz nada do que eu mando, mas do que eu aconselho. Eu não mando, eu aconselho. Mas eu tenho falei para o pastor Chico, como um pastor mais experiente, como um pastor que, para cuidar do rebanho de Deus, nós não podemos ter preferência, nós não podemos ter ovelha especial, porque ovelha é ovelha. Não podemos ter alguém que a gente coloque no pedestal e nem permitir que sejamos colocados no pedestal, porque nós somos pastores chamados por Deus para exercer a nossa vocação e para cumprir a nossa missão. A minha missão, como pastor dessa igreja, nesses 25, 26 anos, é exatamente cuidar, é trazer para perto, é pastorear, é fazer um pouco de tudo e tudo um pouco que for necessário. Aí Deus vai nos trazendo, dando graça entre pastores e líderes que podem cuidar do ministério de família sem ser pastor, mas quem sabe poderá ser, cuidar de um ministério de homens, cuidar de um ministério de mulheres e assim por diante. Mas o certo é que Deus nos coloca para cuidar. E por último, o texto de Atos 20 e 28, e por isso se comemora o dia do pastor, é porque o pastor tem que levar o povo de Deus a esperar a vinda de Jesus. Mas antes da vinda, entre o tempo que estamos vivendo e o tempo em que Jesus vai voltar, o povo tem que estar pronto para sofrer, para enfrentar injustiça, injúrias, para ser difamado, para ser escanteado, e muitas vezes o povo de Deus é escanteado. Às vezes o próprio líder acaba colocando de lado alguém. O povo de Deus lida com a adversidade. O nosso coração não pode ter medo da volta de Jesus. Crente que não dorme, crente que sonha que Jesus está voltando nas nuvens e acorda assustado, ele deveria acordar radiante e ficar triste porque não morreu naquela noite. Bom seria que tivesse sido não um sonho, mas uma realidade. O pastor existe na igreja para dizer que não precisa ter medo de morrer, que o seu pastor vai estar lá perto de você, que vai carregar o seu caixão, e que ele vai ser o último, e não vai ter ninguém para carregar o caixão, porque Jesus vai voltar, né? Esperamos assim. Não pode achar que os ventos sempre vão ser favoráveis, vai ter vento contrário. Se o pastor não ensina o povo que coisas difíceis virão, este não é um pastor que tem compromisso com a verdade. Se o pastor diz para você, vai para casa hoje à noite, dorme e fica bem que tudo vai ser tranquilo, não é verdade. Nem sempre é assim, mas vá para casa, e mesmo com lutas, e mesmo com perseguições, e mesmo com tristeza, e mesmo com dificuldade, eu estou aqui amanhã para orar por você de novo, e para esperar no Senhor que Ele faça a diferença. O Senhor não disse outra coisa senão essa: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando dele. Algumas pessoas acrescentam nesse versículo, dizendo, eu venci o mundo e vocês vencerão. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Jesus venceu o mundo. Você ainda não venceu nada, você ainda não chegou em casa, mas esteja certo de uma coisa, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória é a nossa fé. A pergunta é, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz para você em 1 João 5,4, todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
Será que você nasceu de novo? Ou você está deixando, como o pastor Chico falou, para mais tarde ouvir a sua vocação e o seu chamado? Ou quem sabe você está deixando para mais tarde, para entregar sua vida para Jesus e ser dele? Porque quem nasce de Deus vence o mundo, porque nem morte nem vida, nem espada nem fome, nem uma coisa e nem todas as coisas poderão tirar os meus olhos da certeza do meu encontro com o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus, e é em Jesus que eu posso todas as coisas. Se o seu pastor não ensina isso, você deve mudar de igreja. Se o pastor diz que você é o cara, que você pode, que você vai conseguir todas as coisas, eu digo para você, esse evangelho é estranho, fuja dele. O pastor, como o Chico falou, que tem a vocação, é homem que tem esta convicção do seu chamado. Eu posso dizer aos irmãos, em 45 anos, muitas vezes eu duvidei, mas não há nada que me demova, nada que me mova de uma convicção íntima, inabalável. Deus me chamou para ser pastor. E mais ainda, nesses últimos anos, Deus me chamou para ser pastor dessa igreja, até o dia que Ele quiser. O homem chamado pastor tem que cuidar do povo. Tem que cuidar do povo como clínico geral, como eu falei. Se é pastor de jovens, tem que cuidar dos jovens, visitar jovens, orar pelos jovens, tentar fazer com que todos sejamos um, porque senão não seríamos igreja.